CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Política em Destaque. Com Tércio Albuquerque. 10h41, bom dia, Tércio Albuquerque, nosso colunista, nosso analista de política aqui da CBN. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes. Pois é, Tércio, hoje é um dia daqueles que a gente tem um monte de assunto para abordar aqui, eleição no Senado, aquela vergonha que foi, o resultado para muitos positivo. Como é que você avalia aquele teatro que a gente acompanhou? Realmente... Teatro meio que macabro, né? Isso que eu ia falar, nós só temos que dar qual é a censura do teatro, né? Qual é o tema da peça, né? Então dá para ver, primeira coisa, que é um teatro que não se deve estar se assistindo todo dia, a não ser que estivéssemos assistindo uma comédia, né? Sobre como não deve ser um parlamento. O Casa dos Horrores, né? Péssimo exemplo, sem dúvida nenhuma, por parte do Senado da República, a casa maior legislativa, né? Não serve de referência para nenhuma casa legislativa do país mais. Por quê? O que me impressionou, efetivamente, não é o embate nem o debate. Isso é um direito democrático de todos que conseguiram ser empossados lá. Agora, a falta de urbanidade, de respeito, as agressões, as invasões, né? Aquela história de comparecer ante a mesa da presidência, tomar papéis, mandar Cátia sair. Abreu, o que é aquilo? Cátia Abreu perdeu o eixo, né? E a responsabilidade, né? E mostrou desequilíbrio. Aí fica muito difícil de tentar entender como que aquela casa pode pensar no bem do país. Porque na hora de um debate de interesse interno com reflexo externo, eles não têm nenhuma estrutura emocional, psicológica, né? Então faltou respeito com o cidadão brasileiro. Eles lá, se estivessem numa sessão fechada, sem transmissão, podiam se degladiar à vontade. Mas a partir do momento que o Brasil está acompanhando, a responsabilidade deles é com o país. É verdade. No fim, a toda aquela balbúrdia, né? Envolveu o Poder Judiciário mais uma vez. Mais uma vez. E é interessante enfatizar, eu já comentei isso, mas olha só, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em pleno domingo, vai às 3 da manhã. Ele se submeteu? Claro que se submeteu. Né? Ele vai às 3 da manhã para dar uma decisão em favor de Renan Calheiros. Sabe qual é o exemplo trágico disso? Quando o Ministério Público entrou pedindo que fosse feito bloqueio de recursos da Vale em Brumadinho para dar garantia, entrou na sexta-feira, só foram avaliar na segunda-feira seguinte. Não deram nenhum, o Supremo não tomou conhecimento de Brumadinho e das vítimas. Renan Calheiros consegue tirar o presidente do Supremo da cama às 3 da manhã para dar uma liminar em seu favor. Quer dizer, isso demonstra um desrespeito institucional que nós estamos vivendo, não é? Então, tudo isso é o péssimo exemplo do que aconteceu lá, com um resultado que acabou não refletindo exatamente o que se pensou no início, mas menos pior do que se Renan tivesse ganho, sem dúvida. Você acredita que vai ser melhor para o governo ou pior para o governo, Davi Alcolumbre? Não, vai ser melhor, né? Porque a estrutura do DEM, ela está muito, no caso do Senado... Está lá no governo, inclusive, muito, né? Apoiada pelo Onyx, dentro da estrutura do próprio governo. Não é a mesma coisa na Câmara de Deputados, mas não vai sofrer grandes embates nem reveses do governo. Então, para o governo foi bom. Logicamente que Renan Calheiros é revanchista, ele vai buscar alguma forma de atrapalhar esse andamento natural que se apresenta, a não ser que Bolsonaro chame para uma conversinha de capitão do Exército com civil. Aí pode ser que alguma coisa mude, viu, Otávio? Vamos ver até amanhã o que vai acontecer, né? Vamos continuar acompanhando, sim, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Lembrando do papel preponderante de Simone Tebet, nossa representante, nessa construção que culminou com essa eleição de Davi Alcolumbre. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.